as letras de um nome que tem poder? Qual a fórmula? E sobre batismo, qual a fórmula da salvação certa para não ser só um banho? Porque batiza em nome da Trindade não adiantou, não está salvo, tem que batizar de novo, tem que ser o nome de Jesus. Olha a pobreza do tabernáculo da fé, dos unicistas, monoteístas, que se dizem assim, se é que são. Porque como pode alguém não entender o poder da autoridade do nome, não a construção morfológica de fórmula batismal, ainda estão nas coisas antigas fisicalidades de Hebreus, por exemplo. Vamos lá? O sangue de Jesus, então, como é que fica? Para expulsar demônio. Usa o sangue, usa o nome, tem uma expressão mágica mais poderosa, ele deve ser clamado. Hoje aqui tenho a missão de arrancar uma raiz poderosa do sistema religioso místico de dentro de vocês. O nome e o sangue de Jesus. Como eles ensinaram. O que é verdade e o que é mentira sobre o nome e o sangue de Jesus. O Salvador ensinou seus emissários dizendo que tudo deveria ser feito no nome dele. Vamos primeiro analisar semanticamente cada texto que fala sobre isso no período transitório dos evangelhos. Em João 14:13 encontramos: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." Uma simples análise do texto, sem precisar de exegese, já é suficiente para entender que qualquer pessoa hoje que pede em nome de Jesus o que quiser, não recebe. Então os místicos inventam desculpas esdrúxulas dizendo que o tempo de Deus não chegou para você, ou que você precisa ter mais fé e sacrifício. Se não considerarmos a lição essencial do texto de Jesus, de qualquer fala de Jesus, ou de qualquer fala da Bíblia ou da vida, assim como em toda a Escritura, como ensino no inédito estudo, todos devem assistir, a Bíblia não é sagrada, você tendo uma interpretação literal e contemporânea, isto é, quer que os sinais todos escritos na Bíblia aconteçam também igualmente na sua vida, nunca vai entender a palavra de Elohim. Não adianta usar o nome de Jesus ou o termo original hebraico, grego, inglês, nada vai mudar. Não é a composição morfológica, nem a intensidade da vocalização, tampouco a impostação da voz ou a impostura da voz e a autoridade empenhada artificialmente que vai mudar alguma coisa na sua vida. Quantos de vocês na vida, desde o conhecimento da fé, já pediram tantas coisas em seu nome e não receberam? Então é isso que Jesus estava dizendo? Peça qualquer coisa em meu nome e eu lhes darei? É isso que Jesus estava dizendo? Obviamente não. A própria Escritura diz que não seremos atendidos em muitas coisas, que não sabemos orar. Na carta de João, por exemplo, na sua primeira epístola, ele diz que as coisas são recebidas e serão atendidas de acordo com a suprema vontade do Criador. Ora, se é assim, o que é que Jesus então quis dizer no primeiro texto que estamos analisando semanticamente? Ele estava ensinando seus discípulos e seguidores que dariam continuidade ao seu trabalho. Esta é a macrovisão. Você quer ter uma cosmovisão? A visão é a seguinte: igreja, eclésia, quem está ouvindo? Destinatário, autor da voz e receptor da voz. Quem é que está recebendo a palavra dele?
Não é você. Está registrado para você como essência, como referência, mas não é para você. Trabalho para que fossem dirigidos pela fé, pela confiança plena, autoridade, denodo, sem temer os homens, pois quando tivessem essa confiança os discípulos, e precisariam ter, Jesus sabia que tentariam coibir e matar eles, como sempre foi, e eles foram mortos, você sabe, os mártires, eles conseguiriam, então, com essa ousadia, esse ânimo, esse estímulo, essa motivação que Jesus estava colocando neles, esse poder, eles conseguiriam mostrar ao povo a sua força. Tem um porquê, mas o crente bitolado, alienado, acha que as coisas são do jeito que aprendeu lá no sistema. Falar o nome dele em aramaico no final da frase ou no início pouco importava. O que realmente estava ali implícito é a autoridade no seu nome e não do seu nome. Eu vou repetir a frase e quando chegar no laranja, você fala comigo aí na sua casa para didática, vai? Falar o nome dele em aramaico no final da frase, no início, pouco importava. O que realmente estava ali implícito, leia comigo, é a autoridade no seu nome e não do seu nome. Alguém pode falar Jesus milhões de vezes e não conseguirá expulsar um espírito maligno, uma enfermidade, o que quer que seja, uma porta se abrindo. Não, não, não. Eu posso provar isso para vocês e vou fazer questão de fazer isso em uma de nossas reuniões em breve. Alguém pode usar como mágica, como fórmula, e nada adiantará. O texto simplesmente está enchendo os apóstolos de coragem para a grande missão que eles teriam de cumprir. Por que que Jesus falou isso para eles? Por quê? Porque envolvia toda a eclésia e não hoje para as suas necessidades pessoais privilegiadas, compreende? Se você ainda duvida por estar envenenado pelo sistema, saiba que um dos maiores teólogos pentecostais do Brasil, estou citando um pentecostal para você, Antônio Gilberto, disse que eles foram batizados na autoridade do nome de Jesus, conforme Atos 2:38. Eles sabem, a cúpula religiosa sabe sobre tudo que estou falando aqui, como um dia eu soube, mas ao contrário deles, estou revelando a vocês. Eles não. Eles querem que vocês continuem leigos. Sobre a fórmula batismal falaremos daqui a pouco. Vamos analisar semanticamente outro texto, muito usada pro poder do nome. Em João 16, versículos 23, 24 e 25. Lemos: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu aqui sublinhei, tenha falado por meio de figuras, metaforicamente vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Eles ainda não tinham entendido que o Filho era o próprio Pai gerado em carne, por isso Filho. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, vou explicar daqui a pouco. Presta atenção. Como ensinei no vídeo sobre Trindade, o jovem Jesus falou como Messias no primeiro ano, isso já era um escândalo.
depois como Filho e Messias, por fim se revelou o próprio Pai encarnado, corporificado, que se assim não fosse, teriam matado ele já na primeira semana. Agora, neste texto ele está ainda se revelando aos poucos, falando figuradamente. Vide versículo 25 que eu sublinhei ali. Embora eu tenha falado por meio de figuras. A Trindade era uma figura de linguagem, é uma metáfora, assim chamada. Veja meu vídeo, Trindade Três Tempos. Se ela existe, é de tempos, um pombo manifestado três vezes. O versículo 24 mostra que Jesus estava ensinando eles, preparando-os para a missão que envolvia a igreja, reunir e servir pessoas, e não a missão particular de obter bênçãos materiais e conquistas pessoais. Envolvia a igreja, tudo que vocês pedirem em meu nome, a igreja, tudo que vocês pedirem em meu nome, na autoridade da minha pessoa, na autoridade de que vos envio. Eu vos envio. Por isso, por essa razão, no sentido de emissário, e não você que nem emissário é, que nada faz pelo evangelho, que nada faz pela igreja, que não envolve toda a igreja e quer maravilhas para você privilegiadamente, em nome de Jesus, e fica repetindo Jesus, Jesus, a poder, vai se abrir, vai acontecer, não vai acontecer. E se acontecer, é porque foi ali imaginário, é porque foi a sua mente que criou situações, ou porque você lutou e se esforçou e foi atrás, e até um ateu, se for atrás, vai conseguir. Bater e bater, abrir, se for bate, a porta se abre, ora. Ele estava revelando para eles, em particular, a unidade errada e perfeita. Está envolvendo a igreja, e não você. Mas eu sou da igreja, sim, mas está envolvendo um propósito. É o que eu ensino. Deus só interfere em dois casos diretos. Eu tenho ensinado, as pessoas não me ouvem, não acreditam no que eu falo. O que eu posso fazer? E a autoridade que eles estavam recebendo. Veja a sequência. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que vê, tem tempo e tempo, e que não usarei, em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai, para vocês entenderem o que é Pai, que os trinitários não entendem. Esse dia vocês pedirão em meu nome. Não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu saí de Deus, fui gerado de Deus, e vim do Pai, e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto a ser Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente. Agora entendi a Trindade, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isto cremos que você veio da glória de Deus. Da onde estava o Todo-Poderoso? Aquele manifestado do Velho Testamento. Respondeu Jesus: agora vocês entenderam? Agora vocês acreditam? Agora vocês sabem que eu não sou só Messias e Filho, mas eu sou o Pai da eternidade, manifestado. Eles então entenderam que Jesus saiu do Pai e é o próprio Pai manifestado em carne, que eles tinham a autoridade e o entendimento necessário do que significa pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pedir ao único e verdadeiro Criador, em nome, na pessoa, na autoridade, no endosso do Deus manifestado em carne para ser Salvador. O que, ao vencer o mundo, sendo morto pelos homens e ressuscitando por ser a própria vida, está agora de volta ao Pai, como ele era antes. Só que a destra, corporificado com um corpo de homem ressuscitado. Por quê? Para que toda a eclésia de salvos possa vê-lo, abraçá-lo, senti-lo, cear com ele, reinar com ele. Outro texto que é base para o mau entendimento do poder do nome de Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20.
Mais claro que esse texto impossível, reunidos no nome dele, não na placa em frente ao local da reunião, que pior ainda chamam de culto, nem gritando ou cantando, nem gritando ou cantando, Jesus, Jesus, Jesus. Uma reunião pode ter gritos de Jesus e não ser em seu nome. Vocês não lembram? Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós cultuamos, em teu nome nós fomos religiosos, mas eu não vos conheço. Por que que Jesus vai gritar, ironicamente, dizer, não vos conheço, para aqueles que tanto clamaram por seu nome, falaram tanto no seu nome? E uma reunião orgânica pode não ter uma oração ritual, como muitas vezes me criticam. Cadê a Bíblia da reunião do Áquil? Cadê a oração da reunião do Áquil? Cadê o nome de Jesus da reunião do Áquil? Vocês têm cabeça pequena, vocês precisam se libertar e crescer. Uma reunião pode não falar uma vez sequer o nome de Jesus ou Yahshua, e ser em seu nome, e estar na autoridade do seu nome, pela pessoa, por ele, para ele, por meio dele, na autoridade dele, porque tudo é motivação, não é casca, não é rótulo, não é aparência, é coração, é motivação, é intenção, é metafísico, você não vê. O místico sempre vai entender errado, por isso, esse terceiro curso, trabalho exclusivo nosso, que espero sinceramente outros fazerem como nós, que possamos estimularmos eles a luta, se juntar a nós no desmistificando. Parece que só nós remamos contra isso. Depois de Jesus ter subido aos céus e se manifestado pelo Espírito do Evangelho, o dossiê espiritual de todos os seus ensinos, com a supervisão dele lá dos céus. O Espírito é o dossiê de todos os seus ensinos, a história da cruz, mas ele está lá supervisionando dos céus e pode interferir, como fez algumas vezes, poderosamente quando envolvia a salvação ou todo o seu povo. Nós encontramos os discípulos falando isso já na primeira reunião como igreja, depois de Jesus estar ausente em corpo, mas presente em espírito. Vejamos Atos 2, 21. O que é que Pedro, cheio do Espírito, disse? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, irmão Áquil? Que simples. Pedro está com ousadia citando, repetindo uma passagem do Velho Testamento, Joel 2, 28 ao 32, explicando aos judeus, em maioria, que o escutavam, que essa parte profeta do Tanar estava se cumprindo ali diante deles. Vou mostrar para vocês abaixo, em vermelho, a interpretação do sistema religioso místico e em verde, a interpretação orgânica original do texto. E só por isso vocês devem abrir os seus olhos. Comecemos por Joel 2, 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. O que o sistema diz disso? Que em 1902, Charles, Daniel Berg, Franciscon, Gunnar Wingren, que em 1906, Holiness, Rua Azul, Apostólica da Fé, Seymour, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, os pentecostais eclodem dizendo que houve um reavivamento. Então se cumpre Joel 2,28. Qual é a interpretação orgânica do texto? Primeiro, a passagem é para Israel. Segundo, o versículo começa com depois disso. Tem que ler tudo que vem antes. O que vem antes? Versículos antes falam da humilhação de Israel, de Sião, e que eles seriam exaltados com a descida do Espírito, e mais do que isso, com a descida do próprio Deus em carne, depois do Espírito, no centro de Jerusalém. E isso se cumpriu quando? Em Atos 2. Aí os versículos 29, 30 e 31 diz assim:
Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que é que o sistema vai dizer sobre isso? Em alusão ao Apocalipse 9, Mateus 24, essa passagem de Joel nos fala sobre o que vai ainda acontecer, grande tribulação, mas antes disso a igreja estará arrebatada nos céus, a maioria deles acreditam nisso. Interpretação orgânica e de verdade do texto, o texto está falando, obviamente, da morte do Salvador. Israelitas, Sião foi humilhada até que o Senhor veio em carne, o próprio Criador desceu entre eles, se manifestou, o Pai da eternidade, príncipe da paz, morreu por eles. O Salvador, Jesus Cristo, e acha como queira, é o tema-chave de todos os livros do Tanar, é o tema-chave para todos os profetas. Veja, Lucas 23, 4 diz o seguinte, leia comigo. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, de modo que até soldados romanos reconheceram que ele era o Salvador, o Messias. O sol escureceu, a lua não deu a sua luz, os astros desapareceram e se cumpre Joel. Entendeu? Já as profecias de Apocalipse 6, que fala de sol escurecendo, lua, Apocalipse 8, Apocalipse 9, o próprio Jesus falou em Mateus 24 e 29, tudo isso são outras coisas, cada coisa, uma coisa, ainda essas vão se cumprir, não confunda. 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento. Jerusalém, onde é que desceu o Espírito Santo? 120 no cenáculo, para aqueles a quem o Senhor chamar. Que ouviram o evangelho em 3 anos e meio, apenas 120, ou seja, de cada 10 mil, apenas 12 ouviam o evangelho e praticavam o evangelho. A maioria só foi atrás de Jesus por conta dos sinais e para resolver os seus problemas pessoais, como fazem hoje os místicos. O que o sistema vai dizer do versículo 32? Devemos usar o poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, pois todos nós que clamamos por ele seremos salvos. Clame o nome dele, chame pelo nome dele, levante a sua mão. Qual a interpretação original do texto? O texto está se cumprindo ali, criteriosamente. Primeiro Jesus vem e morre, o sol escurece, tá entendendo? Corpos ressuscitados são vistos na cidade, sinais extraordinários. Era meio-dia e se fez trevas. Ele ressuscitou e foi visto por muitos. Ele subiu o assunto aos céus e depois disse: o Espírito Santo vai descer. Eles estavam no cenáculo, o Espírito Santo desceu. Na primeira pregação de Pedro da Eclésia, quando, você lembra, 3 e depois 5.000 pessoas foram salvas ao clamarem o nome do Senhor, naquele que foi o dia terrível da ressurreição, e depois 50, Pentecostes, não necessariamente 50 dias, mas provavelmente por conta da Páscoa e da festa de Pentecostes, em paralelo ao que era lá nos dias de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, e da descida do seu Espírito sobre a igreja. Atente-se, 3.000, 5.000 pessoas clamaram o nome do Senhor e elas receberam o Espírito Santo e elas foram alcançadas pela salvação. Então se cumpre Joel 2:32. O sistema não entende. Veja, dia desses, eu refutei severamente o preterismo. Assista lá meu trabalho sobre 666, já aconteceu. Preterismo. Um perigo. Mas o que está acima em verde é a interpretação ideal original orgânica do cumprimento de Joel 2:28-32, que se cumpriu uma vez só, não é retroativo. Se cumpriu uma vez só. Quando? Em Atos 2 e Atos 3. Ponto. Sobre Atos 3, o primeiro sinal para a salvação com o nome de Jesus.
Agora, já na primeira reunião como igreja, depois de Jesus estar ausente em corpo, mas presente em espírito, nós encontramos Pedro usando essa frase pela primeira vez em Atos 3, na cura do coxo. Assista esse meu vídeo que eu gravei em Garuva, a igreja saindo da igreja, eu explico versículo a versículo sobre o que significa Atos 3. Veja, eu posso expulsar um demônio ou uma doença como sinal para a salvação. Se é um descrente, afinal, salvação é para descrentes. Se aproximando da pessoa possessa ou enferma, problemática, e dizendo apenas: aumenta aí a caixinha de som, Smart TV, smartphone. Deixe dela. Eu não preciso gritar. Em nome de Jesus Cristo, saia, saia. Em nome de Jesus. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Vê, eu já estou na autoridade do nome. É autoridade. Eu estou, eu vim, eu faço em nome dele. Somos embaixadores dele e não a fórmula. Isto é pequeno, isto é místico, isto é pobre, isto é medíocre. Pensar que o poder está no nome. Tem que falar o nome. Fala o nome dele. Eu tinha 15 anos de idade, 15 anos, e eu me lembro até hoje de pessoas tentando expulsar demônios até 5 da manhã, fecharam o templo, já contei isso. E falavam Jesus, e falavam isso, e falavam aquilo, e tentaram todas as possíveis fórmulas exorcistas. E nada acontecia. Quando estava amanhecendo o dia, alguém teve uma ideia e conseguiu. Ora, isto não é libertação. Isso é bruxaria. Isso é pirotecnia. Isso é transformar o ambiente local de reunião da eclésia em trabalho espírita. Sabe? É o quê? Cavalo? Caboclo? Entrevista? É só você chegar e dizer: deixe dele. Mas e o nome de Jesus? Eu já estou na autoridade do nome. A ICAR criou o termo, título, status, vigário de Deus, que é uma blasfêmia. É o puro conto do vigário. Vigário, etimologicamente, significa aquele que substitui. Logo, eles atribuem a Pedro o título de primeiro papa, papai, e de primeiro vigário, substituto de Deus, como se os papas tivessem procuração de Deus para falar em nome dele. E isso vale para todos os padres. No protestantismo e evangeliquismo é a mesma coisa. Os pastores são vigários de Deus, falam em nome dele, vendem em nome dele, sem nenhum temor e sem prova alguma de que eles realmente podem falar com o Senhor. É mentira. Nós somos, sim, seguidores, imitadores, embaixadores, enviados dele na autoridade recebida em dons gratuitamente, sinais para a salvação dos descrentes, mas não temos procuração dele para usar o seu santo e precioso nome em vão, banalizando, tornando o evangelho motivo de zombaria e repúdio da sociedade. Eu posso, sim, expulsar um demônio em nome dele, assim como posso apenas dizer: deixe-a em paz. Bem como, em muitos casos, emanado da autoridade, motivado para servir e não ser visto e ovacionado pelos homens, como fazem no sistema, para proselitismo ou para status, honra, glória, fama, nada dizer. Eu simplesmente posso chegar, me aproximar e nada dizer. E a sombra
Entenda, entenda. Estou dando um exemplo neotestamentário, sombra, aventais, o meu olhar, o meu simples tocar, ou o tocar da pessoa possessa, doente, enferma, descrente em mim, ela já estará liberta. Qualquer exercício de fé salva e livre daquele mal, porque já estamos agindo enviados, emissários, na autoridade do seu nome. Portanto, esse poder não é místico e nem mágico. O mesmo erro acontece no batismo. O maior deles na Trindade, por desconhecimento do acréscimo de Mateus 28:19 e a não revelação da unidade errada do Criador e Salvador, Pai e Filho, advogado e juiz, Cordeiro e Leão, é o mesmo, é a mesma pessoa. O segundo erro, batizar em nome de Jesus Cristo como fórmula de Atos 2:38, como fazem algumas denominações. Escuta isso. Se livraram da Trindade, mas fizeram pior. Construíram uma fórmula batismal, morfológica, mágica, que precisa ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando, na verdade, em Atos, encontramos as expressões traduzidas por Lucas como? Você vai encontrar várias passagens. Uma vai dizer, batizados em nome do Senhor, batizados em nome de Jesus Cristo, batizados em seu nome. Compreende? Não é e nunca foi fórmula batismal. Eles erram na oração, eles erram no batismo, eles erram na ceia, eles erram nas atribuições e aclamações, eles erram. Eles não entendem. É como dizer Hashem, do hebraico que significa o nome. Era uma forma entre os judeus para designar o Criador quando não estavam orando ou lendo o Velho Testamento. E, na verdade, já falei para vocês, eles tinham temor. Eles não queriam tomar o nome dele em vão. Então eles criaram essa palavra Hashem para poder fugir de ter que pronunciar o seu nome, por respeito ao seu nome. E hoje há uma banalização do seu nome. De fato, eles precisam fazer o curso Desteologizando Aula 8 para entender o texto entre parênteses que o sistema não explicará jamais. Mas nós ensinaremos sempre. Atos 8:16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, por que eram batizados em nome do Senhor Jesus? Porque não tinham recebido o Espírito Santo. Precisamos ser batizados em nome do Senhor como fórmula? Não. Tem fórmula? Não. Precisamos, então, ser batizados no nome dele, mesmo sem fórmula? Também não. Por quê? Porque hoje, por acaso, pergunta a você, é necessário um rito batismal para receber o Espírito Santo? Proibir de falar no nome de Jesus. Em Atos 4:15 ao 20. Os fariseus proibiram os emissários de falar o nome Jesus, de falar sobre aquele que tinha sido crucificado, tentando coibi-los para evitar que o povo novamente se rebelasse contra o sistema judaico-romano. Sempre falaremos em seu nome. Veja bem, sempre citaremos Jesus, Jesus, Yahshua, Yeshua, Yoshua. Seu nome é lindo, representa salvação, representa o tetragrama que está em carne e salva. E sua história tem poder. A história da cruz tem poder, não misticamente, e não letras e pronúncias. Os místicos não entendem isso. Escute. Na grande tribulação, com certeza nos proibirão de muitas coisas, e todos nós, os equilibrados, de fora do sistema, comprometidos, não teremos nenhuma ameaça, prisão e pena de morte. Não teremos medo, está faltando ali
de nenhuma ameaça, prisão e pena de morte, pois estamos aqui como povo dele para vencermos como ele venceu, através do seu nome, isto é, na sua autoridade. Falar em nome dele é o mesmo que, preste atenção, vou traduzir para você entender. Mataram ele e acharam que com a morte tinham silenciado ele. Mas na verdade o sangue dele fez surgir 120, 3.000, mais 5.000, 12.000, 100.000, milhões de pedras vivas, templos de carne cristãos, em nome dele. Afinal, é isso que nós entendemos por cristãos. Mataram Jesus, mas sua morte fez nascer milhões de Cristos, ungidos do Senhor, separados, escolhidos do Senhor, para representarem seu reino que está por vir. Alguém vai dizer, Aqueu, em Filipenses 2, 9 e 10, nós vamos encontrar o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. A interpretação orgânica e óbvia é que naquele dia todos estaremos diante daquele que se tornou filho, humilhado entre os homens, mas exaltado ao chegar nos céus, tendo cumprido sua missão, nós nos ajoelharemos, não necessariamente no literal, mas em submissão. Aqui, metaforicamente, significa que nos humilharemos e não literalmente de joelhos, em submissão, reconhecendo sua grandeza. É isso que significa o termo, quem de fato ele é. Reconheceremos, todos reconhecerão, os céus, debaixo da terra, em cima da terra, anjos, demônios, todas as classes de espíritos que ele criou e os homens, todos saberão que ele é o criador de todas as coisas. É isso que o texto está dizendo, nada mais que isso. A oração em nome de Jesus. Qualquer teólogo bem intencionado vai dizer o óbvio. A simples adição da cláusula em nome de Jesus após cada oração nada resolve. O sistema industrializou o evangelho. Preste atenção nisso. Eu falei muito sobre isso na reunião passada. O sistema industrializou o evangelho para que o povo aprendesse mais rápido, convertesse-se mais rápido, sendo o mais breve possível um prosélito e mantenedor de toda aquela caríssima estrutura. Assim, os leigos, o povo, têm hoje um conhecimento miserável do evangelho. É o evangelho encoberto, achando que amém, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, são expressões obrigatórias no final das rezas e orações. Mais agravante ainda, são amuletos. São frases místicas e poderosas para a sua proteção e vingança. Não é difícil ver eles usarem isso como bruxaria, como se fosse um poder para ser usado no momento oportuno contra aqueles que eles querem se vingar. Leia comigo, leia comigo. Nenhuma das orações registradas na Escritura tem a frase em nome de Jesus no final delas. Mateus 6, 9 ao 13, Atos 1, Atos 4, Atos 7, Atos 9, Atos 10, no Apocalipse 6, Apocalipse 22. Nenhuma oração tem essa expressão. Não que não possamos usar no final,
mas é fato que ela nunca foi usada da forma que é hoje. Veja meu vídeo sobre sabedoria. Sabedoria que nos guarda, que nos protege, que está conosco. A maior interferência de Deus indireta através dos dons de sabedoria. Veja meu vídeo, mostrei para vocês 2 orações como exemplo de Paulo. Vai ver como é que Paulo orava, se assemelha, de longe que seja, do que o sistema faz hoje, das orações que você aprendeu lá no sistema. Não que não possamos usar no final, repito, mas é fato que ela nunca foi usada da forma que é hoje. Eu posso sim orar com essa frase no epílogo das minhas orações, claro, desde que eu entenda tudo o que estamos ensinando hoje aqui. De tempo em tempo, você vê o próprio sistema gotejando verdades. Veja, por exemplo, essa reportagem onde o Papa Francisco declara que Deus não é um mágico com uma varinha mágica. Outro grande erro, e o misticismo não tem fim. O diabo pode pronunciar o nome de Deus e de Jesus? Nos exorcismos mentirosos que vemos por aí, é comum na entrevista ao pseudo-demônio ungido, intitulado religioso, dizer: fale o nome de Jesus, demônio. Recebe a resposta: não consigo falar o nome do homem de branco, que tem muito poder. E grita, e grita. Vê, a escritura toda fala desde Gênesis, lá da serpente. Aliás, Paulo fala isso nos primeiros versículos de 2 Coríntios 11. A repetição, a mesma ação da serpente em Gênesis, 2 Coríntios 11, Mateus 4, e o T, outros textos, que Satã usa o nome de Deus em vão, confunde, parece, brilha como luz, parecido, mas não é. É óbvio que não é o nome que tem poder em si para vencer Satã, mas a autoridade do nome da pessoa, que é metafísico e não físico. Não adianta vocalizar, não adianta fazer impostura de voz, não adianta impostar a voz daquele que vem em seu nome, em sua vontade, com vida íntegra. E os demônios sabem disso. Vida íntegra e motivação sincera. Veja abaixo como o nome em si não tem poder, mas como eu sempre ensino, tudo é motivação, intenção, propósito. Vamos ler o que diz Atos 19, do 13 ao 16? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar. É sempre invocação. Invocar é mentira. Invocar é mágica mística enganosa. O nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Escute, judeu, principal dos sacerdotes. Incrível, hein? O sacerdote, um dos principais, com 7 filhos perturbados. Os 7 filhos perturbados levaram uma surra. O espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês 7 são quem? Ah, nós somos filhos do pastor, do padre. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno
e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Do que adianta o nome de Jesus? Não é o nome. Detalhe, eram espíritos malignos mesmo, não hipnose, Charcot ou patologia mental. Nós temos o mesmo problema quanto ao sangue de Jesus. Podemos começar refutando esse outro grave erro místico usando um texto lá das sombras, Levítico 17, 13 e 14. Vamos usar lá de trás mesmo. Mas não é o sangue de si mesmo, nunca foi, nem no tempo dos sacrifícios, que faz a expiação, mas sim o sangue, na medida em que há vida. A vida é contida nele, porque o sangue do animal é sua alma. A expiação, portanto, não depende do sangue, mas sim da vida, que é sustentada pelo sangue. É muito comum ver entre os místicos pentecostais, neopentecostais, alguns tradicionais e carismáticos dizerem: derrama uma gota, Senhor, do seu precioso sangue em minha mente, para que eu não tenha mais pensamentos maus. E adianta? A música 491 da harpa cristã, cantadas, cantada por alguns evangélicos. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem esse poder. Em si a letra não está errada, mas como não existe ensino orgânico nas denominações que pregam ilusões e que querem manter o povo leigo, a letra só vai endossar ainda mais o erro que já existe. Entende isso? Você é capaz de entender isso? O Evangelho, a história da cruz nos liberta e nos cura, mas não a fórmula mágica de alguma expressão mística e privilegista. A doutrina do clamor pelo sangue de Jesus é de origem católica, não é pentecostal, não. Tinha de ser. Você encontrará padres carismáticos da Canção Nova dizendo: tal mistério cuja especial superior, exclusiva, detentora é a obra Maranata, revelado da eternidade pelo Espírito Santo, é de origem católica. Um dos grandes propagadores do culto ao sangue de Cristo foi o Gaspar del Búfalo. 1786 e 1837, esse padre, nascido em Roma, na Itália, fundou a Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue e as Irmãs Adoradoras do Preciosíssimo Sangue. Que coisa, hein? Josi Maria está no chat, entenda o que eu estou falando, Josi. Copiado, portanto, pelos pentecostais. Com quem que começou? Tinha que ser com a mãe Icar. Foi copiado, portanto, pelos pentecostais quando surgiram no início do século XX. Coloquei aqui destacado para você ler comigo. Em nenhuma parte do Novo Testamento temos algum ensino de que devemos clamar pelo sangue de Jesus. Nenhuma parte.
Isso vai desde um clamor místico para se proteger como amuleto, até a ideia equivocada da Santa Ceia, de beber o sangue de Jesus. Também de origem católica, veja, esses dias eu falei de novo sobre isso, além dos cursos. Um tema importante sobre ritual, hocus pocus, abracadabra. A necessidade de fisicalidades, pontos de contato, industrialização do entendimento e comodismo são ardilosamente usadas pelo sistema religioso que sabe iludir e enganar o povo. E você pode usar a Bíblia Sagrada para defender o que quiser. É só querer. É como pegar um vídeo do programa O Evangelho, esse que você está assistindo agora, de 1 hora de duração ou mais, e editá-lo em partes que te interessam, e depois postar em seu canal, em qualquer rede social. É possível retalhar e destruir toda a mensagem que eu estou passando hoje aqui, por exemplo. E isso é como uma bola de neve. Todos os alienados que assistirem vão ser enganados, achando que de fato eu falei aquelas coisas, induzidos a interpretarem errado o que eu falei. O sangue de Jesus tem poder no sentido da história da cruz, da morte do Salvador, do Evangelho que nos alcançou, nos remiu, nos perdoou, nos salvou e pode salvar a todos que crerem nos seus ensinos, referências. Só isso, nada além disso. Todas as passagens sobre sangue do livro aos Hebreus são tipológicas e históricas. Aquele paralelo que eu sempre ensino. O livro aos Hebreus precisa ser lido inteiro. Usar ele isoladamente é pedir para ser confundido. E este livro é muito usado pelos líderes religiosos legalistas para confundir, usado pelos místicos com textos isolados, quando na verdade aquele que ler o livro aos Hebreus inteiro será liberto pelo sistema. Veja, por exemplo, trechos isolados de Hebreus. Hebreus 9:12, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez por todas. Hebreus 9:14, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Hebreus 10:19, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. Hebreus 12:22, a Jesus, o mediador, e ao sangue. Hebreus 13:12, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Hebreus 13:20, pelo sangue da eterna aliança. Mas isso aqui, eles não entendem. Eles retalham a Bíblia. E é por isso que eles têm uma Bíblia nas mãos, em suas casas, em seus templos, para condenarem a si mesmos. Melhor fora não ter a Bíblia. É a revelação do sangue, leia comigo, de Hebreus 9, por exemplo, que nos mostra que a página branca entre Malaquias e Mateus é o maior erro das Bíblias para manter vivo o sistema religioso. Por quê? O Novo Testamento só começa no sangue. Isto sim é verdade. Vê, ali, naquele capítulo, está uma grande verdade, libertadora. Mas eles vão passar a sua vida ouvindo textos isolados, retalhados, picotados para a sua própria condenação. Bebo
o sangue de Jesus mensalmente, anualmente, semanalmente, para que eu não vá para o inferno. E eu clamo o sangue de Jesus para me livrar do mal quando preciso. Que lástima é este falso evangelho dos evangélicos carismáticos. Vamos terminar? Concluindo, basta de privilégios, basta de misticismos, chega de tolices. Conheça o evangelho como ele é, original. Hoje, não viva de ilusões. Abandone essa fé que você acha ter, porque ela é fraca, ela é cômoda, ela é falsa, ela é um embuste, ela é artificial. Basta você a primeira provação da vida para provar que a sua fé é fraca. Não compre Deus, não negocie com Deus, não queira ser especial, privilegiado. Seja o que você é, o que todos nós somos, servos, não senhores. Somos servos. E torne-se um sábio. Basta de tolice, basta de misticismos. Torne-se um sábio para não ser mais enganado, vencendo para ser santo e salvo. São palavras simples, muito simples, que escolhi aqui no fechamento, na conclusão, para que de uma vez por todas você que está chegando agora saia do sistema religioso, saia para fora. E você que já entendeu essas coisas, é o momento de você entregar essas verdades a alguém